Bom, só para adiantar, eu não vou demorar só 7 minutos, tá? Vou estender um pouquinho mais, porque não consegui fazer em 7 minutos. Eu vou falar hoje sobre uma das ferramentas da suíte do Firebase, que é o Remote Config. Então, vocês vão ver aí várias ferramentas aí da suíte do Firebase hoje. O Remote Config é uma delas. E ela é uma ferramenta que procura resolver o seguinte problema. Você tem a necessidade de armazenar configurações ou dados no estilo chave-valor dentro da sua aplicação. Esses dados eles podem mudar sob demanda, você gostaria de ter um controle em cima disso, e você eventualmente, todo mundo acabava codando aí a própria solução para tentar implementar esse mecanismo aí de feature flag, né? Então, o Remote Config te dá um mecanismo no qual você tem a possibilidade de definir valores através do console que vão estar disponíveis para o seu aplicativo, por exemplo, um booleano, um valor de um inteiro, uma string, sei lá, basicamente os tipos primitivos. Você consegue, através de uma interface extremamente amigável, atualizar esses valores e mandar esses valores para os devices. Então isso é muito utilizado, por exemplo, para feature flag, para você, por exemplo, se eu ligo, por exemplo, uma tela especial, desligo uma determinada campanha, no caso de booleanos, ou por exemplo, altero, por exemplo, sob demanda qual que é o número máximo de itens que o cara consegue colocar no carrinho, sei lá. Basicamente é isso. O Remote Config aí, a suíte do Firebase, ela oferece 2 SDKs nativos, tanto para Android quanto iOS, e esse SDK ele conversa com os servidores do Firebase e já faz uma série de tratativas como caching de valores, problemas de resolução de rede, dentre outros, né? Uma coisa legal do Remote Config também é que ele oferece a possibilidade de você segmentar para quais usuários determinados valores de uma configuração aparecem. Então você poderia dizer assim, eu tenho uma determinada configuração lá, um booleano, por exemplo, mostrar tela X no formato especial. Você pode dizer que essa tela X só aparece para quem é usuário do Android 7. Então essa é um tipo de segmentação válida com as possibilidades dessa ferramenta, e tem muitos outros tipos de segmentação também. Isso aqui é um snapshot de como você conseguiria, bem ilustrativo, tá? Peguei essa figura, não é minha, não foi eu que fiz, mas o console ele é muito parecido com isso, e aí eu consigo configurar para uma determinada configuração que eu quero, um determinado valor que eu quero que esteja disponível para os aplicativos, quais que são as regras que definem qual a segmentação e quem efetivamente é atingido por aquele valor, por aquela configuração. Bom, acho que isso aqui é só um overview do que é o Remote Config. Acho que o objetivo não seria tanto explicar o básico do Remote Config, o básico está na documentação. Então agora nós vamos para aquilo que já não está tanto na documentação, que seriam as dicas das trincheiras, né? A primeira dica da trincheira que eu daria é você se manter atento às quais são os limites e as políticas de uso dessa ferramenta. Ela está bem documentado isso lá no site do Remote Config, mas algumas observações elas são bastante válidas, como você, por exemplo, não utilize o Remote Config como um mecanismo para você fazer backup de configurações sensíveis do usuário, ou então não utilize o Remote Config para você determinar uma flag, ou para você determinar uma funcionalidade que precise de login, alguma coisa do tipo. Então tem isso aqui documentado, tá? Inclusive para como que você consegue colocar parâmetros nas condições para você definir a sua feature flag. Aconselho que vocês deem uma olhada antes de simplesmente colocar a flag no ar de qualquer jeito. Uma segunda dica também é você não esquecer de fornecer os valores default. Muitas vezes isso está documentado, isso é mencionado, você set defaults, né? Mas é bem comum a galera simplesmente esquecer que você tem que fornecer os valores default. Imagina que você tem um determinado booleano lá para uma determinada funcionalidade que você quer ligar ou desligar sob demanda na sua aplicação. Qual que é o valor default para aquela variável?
ela é true ou é false? Você tem que especificar isso na hora que você empurra uma nova versão da sua aplicação que utiliza essa variável de condição para a loja, né? Isso daí é colocado dentro de um arquivo XML, no caso do Android aqui, né? Estou usando a anotação do Android, no iOS acho que é um plist. Você define lá determinadas keys junto com os valores padrão e beleza. E esse aqui é o mapa das entradas. Tudo que você vai fazer vai ser colocar esse arquivo aqui no diretório lá, research.xml do Android, no caso, e você vai setar os defaults na hora que você, tipicamente no nível da aplicação, né? Na hora que você subir sua aplicação, você já seta o arquivo de valores padrão para as flags e para os outros valores do seu interesse. Então é uma coisa que às vezes a galera esquece de setar os valores padrão. Uma outra dica também, que essa aqui eu não tenho tanta, só mais comentando, né? É você tomar cuidado na hora que você vai deprecar uma determinada flag, ou você vai alterar o mecanismo como determinada flag ou determinado valor remoto é entregue. Eu citaria basicamente dois casos, né? Um caso número 1 é você ter um determinado valor, um booleano inteiro, e aí você está cansado de ver aquele valor lá no console e você simplesmente decide que ninguém mais usa, eu vou, portanto, deletar. Você tem que tomar cuidado porque isso pode não ser verdade. Pode ser que uma pequena parcela da sua user base ainda não esteja devidamente atualizada para você conseguir efetivamente deprecar aquele valor no console. Um segundo cenário que eu enxergo e que eu acredito que, enfim, já vivi, é você associar um metadado complexo e aí você quer fazer regressão em cima desse metadado complexo. Tipicamente, como o remote config aceita string, qualquer coisa pode ser uma string, um JSON pode ser uma string, então você pode definir uma configuração com um JSON e empurrar ela para um cliente remoto. Aí você tem que tomar cuidado, porque na hora que você vai alterando essa estrutura de dados que está composta no JSON, você, apesar de estar lendo a mesma chave valor, você pode ter problemas de compatibilidade da maneira como você está mutando essa estrutura de dados, né? Então, é uma coisa aí para você ficar atento antes de você simplesmente alterar a maneira como os dados são entregues ou simplesmente remover configurações pelo console. Uma quarta dica, bem fácil também, é você definir valores diferentes através do console do remote config para cada tipo de build. Então, tipicamente, você pode ter lá no seu environment lá 3 builds. Você pode ter a build de desenvolvimento, uma build beta interna e a build de release. E você não quer simplesmente ligar aquela configuração release. Você quer ver aquela configuração só em tempo de desenvolvimento e aí só depois, quando estiver na mão dos beta testers, você quer que aquele determinado valor e aquelas determinadas configurações apliquem para os beta testers. Então, você tem como filtrar através do build type lá, qual que é a flag que é aplicada para cada, qual que é o valor aplicado por build type, né? Então isso é bem interessante porque te dá um controle granular filo, tanto em tempo de desenvolvimento quanto em tempo de QA ou de release mesmo. E agora, a parte mais difícil, né? Que é a questão de você escolher a estratégia para você ativar, buscar e ativar configurações de maneira remota. Isso aqui é uma coisa que o pessoal não fala muito na documentação, tá? Apesar de o pessoal colocou uma documentação posterior depois. É bem documentado como é um mecanismo, como o remote config funciona. Basicamente, você começa executando o método fetch através da API pública do singleton de entrada, né, do remote config. Esse fetch ele aceita um determinado tempo de expiração e aí das duas uma. Ou ele vai bater no cache local e aí depois você eventualmente vai chamar o método activateFetch para atualizar os valores locais com o que estava previamente cacheado, ou se esse cache expirou, ele tem um valor padrão de 12 horas, porque o time do Google assume que uma configuração remota, o usuário vai usar o app pelo menos uma vez por dia, então eles colocam aí o meio de 12 horas para aplicar
uma determinada configuração padrão. Se o cache tiver sido expirado, o próprio SDK vai fazer o fetch de forma assíncrona na nuvem. É muito interessante você notar que na hora que você chama fetch, esse fetch ele é assíncrono, a API dele é assíncrona. Então não adianta você chamar fetch na linha 58 e na linha 59 você chamar activated fetched. Não vai funcionar, porque o fetch ele é assíncrono. Então, você precisa efetivamente utilizar o callback de retorno, que no caso aqui da API do Android, ele te volta lá uma task do Google Play Services, e você precisaria olhar para o retorno dessa task para efetivamente saber qual é o momento que aqueles valores que já estão cacheados, você pode efetivamente sobrescrever de onde você vai chamar o get. Então você tem dois momentos muito distintos, né? Você pode ter a getString, só que essa getString não vai estar necessariamente refletindo quais são os valores que estão sendo buscados de forma assíncrona pelo comando fetch anterior. Então, isso aqui é da documentação e, enfim, a galera às vezes esquece um pouco disso. E por que a galera esquece um pouco disso? Porque você começa a cair nas estratégias de quando você precisa efetivamente dos valores que você está buscando remotamente, né? Então, uma primeira pergunta que você poderia se fazer é o seguinte: suponha que eu tenho uma determinada flag lá que eu defini no meu console. O usuário, eu preciso aplicar esse valor dessa flag agora para todos os usuários? Tem que ser agora, nesse momento? Essa é uma pergunta, porque se a resposta para essa aqui for sim, você tem determinadas estratégias para aplicar o fetching e você sobrescrever o que foi buscado para os valores atuais. Se não, você pode fazer uma determinada outra coisa. Suponha que você não tenha uma configuração crítica. Se você não tem uma determinada configuração crítica, você pode simplesmente buscar uma flag e imaginar que o usuário vai ver aquela configuração aplicada. Por exemplo, um booleano que determina uma tarjinha especial em cima da imagem. Sei lá, quando está true tem a tarjinha, quando está false não tem a tarjinha. Suponha. Certo? Você pode simplesmente buscar ele, não ligar para o callback, e a próxima vez que o usuário retornar para o ponto da aplicação que faz uso dessa feature flag, ele vai ver o valor atual. Certo? Então você busca, não liga para os resultados, e você confia que ele não é crítico o suficiente, ele pode simplesmente ser aplicado na próxima vez que o usuário retornar a funcionalidade. Esse é um jeito bastante simples, e eu diria que é o que todo mundo meio que acaba fazendo, porque quase ninguém, pelo menos dos exemplos que eu já vi ou que eu vejo a galera utilizando aí no mundo, liga para o callback do remote config. Contudo, imagina só que você está lidando com uma determinada funcionalidade que você está controlando de forma remota no seu aplicativo, e aí você entende que não, o usuário ele não pode esperar para a próxima vez que ele interage. Eu não posso esperar que o usuário interaja a próxima vez com aquela funcionalidade para aplicar o valor atual. Ele tem que aplicar agora. Então, nesse caso, você teria dois caminhos. Você pode entender, primeiro, se o usuário, você pode atualizar essa flag dentro da seção atual do usuário no aplicativo. Nesse caso, o que você precisaria fazer, você precisaria consumir o callback de forma efetiva, e aí você vai precisar sinalizar para o usuário que tem uma operação assíncrona acontecendo. Tipicamente vai colocar um loading ou uma tela de loading bloqueante lá, porque você está atualizando a configuração, e aí só com a configuração atualizada você vai ver que o usuário, você vai deixar o usuário acessar a funcionalidade. Então, isso aqui é um problema, né? Então, você vai ter que bloquear, efetivamente, a ação do usuário, porque o usuário não pode interagir com aquela funcionalidade, a menos que ele realmente tenha um valor mais atual que está sendo definido remotamente, né? Então, essa é uma estratégia. A outra estratégia, na verdade, seria você tentar fazer isso de forma não bloqueante para o usuário. Para você fazer isso de forma não bloqueante, ou seja, o usuário não pode aceitar um delay na hora que ele vai interagir com aquela funcionalidade, você precisa posicionar o ponto para consumir, fazer o fetch e o activate, utilizando o callback, observando o callback em algum momento antes do usuário chegar naquela funcionalidade. Então, um exemplo típico, você tem uma tela de detalhe,
e aí essa tela de detalhe tem um botão Call to Action que leva para uma outra tela, e essa outra tela tem uma flag que você está definindo remotamente. Então, na tela de detalhe, você dispara e consome o callback, e aí, dependendo da execução, você habilita ou não o Call to Action. Quando o usuário clicar no Call to Action, ele vai cair na tela, na próxima tela, já com a flag setada para o valor correto, ou se for um booleano, ou então se for qualquer outra coisa, tá? Finalmente, uma outra dica aí também bem obscura é você buscar um mecanismo de você sobrescrever o cache local quando você precisar. Por padrão, como eu falei, os valores cacheados, eles têm um default expires de 12 horas, a menos que você especifique o tempo que ele vai ficar cacheado. Só que tem vezes que mesmo o valor que você diz que a flag fica cacheada não é o suficiente. Esse valor de cache serve para você não ficar espancando o servidor do Firebase, né? Claro que não vai derrubar o servidor do Google, né? Mas, de qualquer forma, não faz sentido você ficar, tipo, destruindo o servidor com um monte de chamada assíncrona porque você colocou um tempo de cache muito baixo. Só que pode acabar acontecendo de você ter uma funcionalidade do tipo assim, da meia-noite você desliga uma campanha. Desliga o booleano da campanha. Aí não tem jeito, cara. Aí você vai ter que atropelar aquele cache, porque o cara pode ter interagido com a funcionalidade 10h58 e o cache está de 10 minutos. E deu meia-noite e você tem que virar aquela flag para todo mundo. Então, tem basicamente dois cenários nos quais você poderia tentar lidar com isso. O cenário número 1 seria você tentar aplicar uma estratégia de monitoramento, vendo se a aplicação está indo para trás, para frente, para o background ou para o foreground, e aí fazer um mecanismo de invalidação de cache com um refetch e um novo update dessas configurações, né? Esse aqui é um mecanismo que pode funcionar em alguns cenários, mas não funciona em todos. O que pode funcionar melhor é você disparar um push notification e aí, em background, você vai atualizar essas configurações, né? Essa aqui meio que é a estratégia recomendada pelo Google. Tem alguns detalhes que eu não vou entrar tanto aqui. Basicamente, você tem que saber que quando sua aplicação vai receber um push, se for pelo FCM, a aplicação vai acordar. Um monte de coisas podem acontecer na hora que sua aplicação acorda, não necessariamente só isso. Enfim, tem alguns detalhes aí de implementação, mas a princípio seria isso. Tem algumas configurações finais aqui, um resumo de tudo que eu falei, tá? É uma tool para feature flagging, extremamente simples de você integrar, cuidado com o básico e atenção para estratégia de fact activate para cada tipo de configuração que for do seu interesse. Beleza? Esse aqui sou eu. Acho que é só isso. Muito obrigado. Valeu.